Vamos ver o que Tesla achava da bodega. Essas três aqui são as pirâmides de Gizé, que supostamente seriam túmulos de importantes faraós. Mas segundo o grande cientista Nikola Tesla, na verdade elas poderiam ser usadas para outra coisa, que no caso seria para a eletricidade. Nikola Tesla, pra quem não sabe, foi um dos maiores cientistas de todos os tempos. E além de experimentos inusitados, ele criava também várias teorias malucas. E hoje então vamos mostrar para vocês o Valeu, que Nikola Silvana. Tesla revelou sobre as pirâmides do Egito. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, é de graça, não custa nada. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí também logo no começo do vídeo pra você não esquecer. E agora vamos para o vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Salve, Lucas Ketman. Tesla Marques. Opa, galera, olhar o Pirâmide de Molo. E pra quem não conhece, Nikola Tesla foi um cientista sérvio-croata, um dos maiores cientistas da humanidade, porém o seu reconhecimento veio tarde. Ele realizou descobertas importantes no campo da eletricidade, e ele é conhecido pelas invenções e descobertas fundamentais para a evolução das telecomunicações, transmissão de energia elétrica e outras coisas. E suas criações envolvem até mesmo experimentos para o transporte de energia elétrica sem fios. Na década de 1880, trabalhou em uma empresa de Thomas Edison, lá em Paris. E nessa época começou uma disputa com Thomas Edison para ver qual tipo Thomas Edison sacaneou ele, hein? Nossa senhora. de corrente seria adotada pelas O que os judeus sacanearam na época, né? Os que criaram Hollywood, que já era talmudista, né? Não amava tanto a Torá, eram ateus, até tiveram que sair de Nova York. Eles estavam até irritando alguns judeus mais sérios lá. Foram pro outro lado do país, fundaram Hollywood e roubaram a invenção do Edison, né? Deu uma treta. Aí o Edison também foi muito filho da mãe com o Tesla. companhias elétricas. A corrente alternada de Tesla ou a contínua de Edison. E, inclusive, esse lance que rolou ficou até mesmo conhecido como a Guerra das Correntes. Depois do sucesso do motor de indução, Tesla seguiu em frente com outros projetos. Em 1901, ele iniciou um projeto para fazer a transmissão de energia elétrica sem fios. E aí que como naquela época, então, ele não tinha criptos ou nada disso, ele teve que pegar um empréstimo com um banco de $150 mil e deu início aos seus Tinha estudos em um cripto. laboratório em Nova York. Só que ele não conseguiu realizar a transmissão de energia elétrica sem fio. Só que, mesmo ele não conseguindo o que ele queria, mesmo naquela época, esse projeto ajudou a criar várias tecnologias atuais. Como, por exemplo, objetos que usam infravermelho, como controle remotos, objetos também que usam internet wireless e coisas do tipo. E o que poucas pessoas sabem é que Tesla tinha muitos outros interesses, inclusive interesses de natureza esotérica. Ou seja, interesses que tinham a ver com tradições, doutrinas e religiões. E um dos seus interesses pessoais mais incomuns foi a sua enorme obsessão com as pirâmides do Egito. As 3 pirâmides egípcias de Gizé são uma das estruturas mais enigmáticas e misteriosas do mundo. Elas resistiram à natureza e ao tempo há milhares de anos. E ainda estão ali onde foram construídas, firmes e fortes. A grande pirâmide de Gizé, por exemplo, chamada de Kéops, foi construída há 4.500 anos. E ela, galera, é enorme, possui 150 metros de altura e 230 metros de largura em cada lado. Nossa. Foi feita com 2,3 milhões de pedras e cada pedra aí pesando mais ou menos 3 toneladas. Isso daria um total de 6,5 milhões de toneladas de pedras. O que se sabe é que elas foram construídas para ser um grande túmulo dos faraós da época. Só que, segundo algumas crenças e estudos de Tesla, elas na verdade tinham um objetivo muito maior do que todo mundo imagina. E aí, tá preparado para saber essa teoria? Tesla era obcecado pelas pirâmides desde pequeno. Quando ele era criança, ele leu sobre elas e ficou intrigado pela precisão e o poder dessas construções antigas. E à medida que ele foi envelhecendo, foi estudando cada vez mais as pirâmides, se aprofundando em detalhes. E assim, ele desenvolveu suas próprias teorias sobre as pirâmides. Pois na cabeça dele, aquelas estruturas não eram apenas túmulos dos faraós. Ali, para Tesla, havia muito mais. Segundo ele, elas eram transmissoras de energia gigantes que poderiam ser utilizadas para alimentar as cidades da época. Interagir aqui que se eu recorrer, se os caras der strike eu recorro. Não pode estar tão direto. Tem que ter reação, né? Tô reagindo. Reagir. Ele acreditava que elas poderiam ser uma usina de transmissão de energia elétrica sem fio. Podendo ser usada para capturar a energia do Sol Salve, e também de Lúmios. outras fontes Felipe cósmicas. Sheldon. Eu sei que você deve estar Amém. vendo esse vídeo e achando essa ideia toda fantasiosa, não é mesmo? Bom, talvez você esteja certo, mas não podemos esquecer que estamos falando de Nikola Tesla, um dos maiores cientistas de todos os tempos. Então agora vamos ver se essa teoria faz sentido ou não. É, tem energia, né, gerada pelo movimento. Por exemplo, todo movimento que a base da Terra faz, gera, né, eles chamam até de ressonância Schumann, tem a ver com campo magnético e tem a ver com movimento. E a forma que eles dão é que tá girando ali no meio, tem uma ressonância da Terra. Imagina isso ressoando na base da pirâmide, vai comprimindo, vai gerar energia na ponta, né? Essa é a teoria até da geração de energia pela pirâmide, né? Que tem a ver com tudo que a gente falou, dessa alavancagem no começo da live aí. Bom, primeiramente, esses são alguns elementos que permitem que a energia sem fio funcione. Quais são, amigo? Fala aí pra gente. O Sol, O Sol. a água debaixo da torre ou pirâmide e colocar a torre na altura certa para permitir que a energia se espalhe. O Sol, então, primeiro ponto, eles tinham. Sempre. Lá em cima, apontado ainda pra ponta da pirâmide. E assim, culturalmente falando também, sempre foi um objeto, algo que os egípcios adoravam. O Sol? É, Sim. seus oros, etc. As pirâmides sabemos que são bem altas. E elas estão ali em cima de aquíferos, ou seja, regiões que possuem água ali debaixo da terra. O interior das pirâmides possui quartzo e granito, que são ótimos condutores de energia. Outra coisa também é o exterior da grande pirâmide, por Pô, exemplo. calma aí, que cara. foi Peraí, feito de como assim? O quartzo não é um ótimo condutor de energia, cara. Beleza, dá pra usar, ele gera eletricidade,
Mas se você pôr energia ali nele, ele não passa energia desse jeito. Do jeito que ele falou, ficou estranho, né? Pra nerd também. Mas tá bom. Mas tem a ver com energia, né? Gera energia. De materiais que isolam a eletricidade, mais especificamente o calcário tufa. Ainda se acredita que o topo da pirâmide antigamente possuía uma camada de ouro, que também é um ótimo condutor. E a Aí combinação sim, então de o tudo ouro sim, caralho. O quartzo não. Mas tá bom. O quartzo gera energia. Você pressionar ele, você põe energia nele, ele dá essa expansão. Ele vibra, né? E aí ele manda uma... E se você pegar os metais, as pedras, os minerais, os semicondutores, né? Por isso que o Vale do Silício bomba. Se você põe energia nele, ele é condutor. Se você tira a energia dele... Beleza, vai meter já que estamos de nerd aqui. Antigamente, antes de você ter o transistor, né? Que é justamente isso. Você usava o que? A válvula, né? Até pro amplificador, né? De música. E até pra base do computador. Então, o que acontecia? A válvula é como se fosse uma lâmpada, né? Então, para você fazer a computação, para você fazer a lógica da informática, você precisa conseguir fazer o sim ou não, né? Você precisa conseguir essa comunicação do sim e do não, de pulsar e não pulsar, certo? Que é quase luz e não luz, mas no nível atômico, que vai ser elétron. Como é que eu faço essa comunicação ali? Como é que eu controlo quando é sim, quando é não? Quando passa energia, quando não passa? Né? Por exemplo, o transistor, ele é como se fosse uma lâmpada. Então ele tem uma distância aqui do metalzinho. Para passar energia tem que conectar um metal no outro, certo? Então você separa aqui. Igual a gente falou no começo da live, né? Que a lâmpada, ela tem um... Você deixa um vácuo nela ali para não entrar em combustão com oxigênio. E aquela queimação que ia virar fogo ali fica só acesa, fica quase queimando, que aí é o filamento ali, né? Das lâmpadas, né? Básicas, né? Ali das incandescentes, né? Que ainda tem, que é aquela luz, às vezes eu prefiro, dependendo, claro, do porquê do ambiente, mas é uma luz mais solar, uma luz quente, né? Diferente da luz fria. Que aí já tem outro tipo de lâmpada, já vai usar o LED, vai usar a reação de gases ali. Agora... Pô, esqueci porque comecei a falar isso. Tô lendo vocês. Nassim Haramein, o que dizia que é para armazenar energia no quartzo? Se não me engano, a informação... dá então. Você chegou agora, mas no começo da live eu falei bastante disso. Depois você dá uma olhada no começo. Mas é exatamente isso, é isso, né? Como se fosse uma memória, né? Isso faz sentido porque usamos cristais, processadores de memória e computadores. Exatamente. Mas esqueci o que eu ia falar, caraca. Agora me irritou, porra. Filha da puta. Deixa eu ver, caralho. Não foi nem culpa, eu já tinha esquecido quando eu respondi vocês aí. Não foi nem culpa de vocês, não. É que eu fui explicar outra coisa, eu fui muito além. O que eu tava falando mesmo? Um ótimo condutor. E a combinação então de tudo isso, teoricamente... Sim, lembrei da válvula, né? Então o que acontece? Aí criaram, como se fosse a lâmpada ali. Então o que acontece? Você coloca, em vez de conectar um metalzinho no outro, que ia ficar assim o tempo inteiro, luz o tempo inteiro, como é que eu faço pra fazer ele falar não ou sim? Então dentro, aí inventaram a válvula, né? Que é como se fosse uma lâmpada, lá dentro tem um vácuo, né? Ou alguns tipos de gás, dependendo da modernidade da válvula. Inclusive o amplificador com válvula é assim. Então você tinha que mandar uma quantidade de energia o suficiente para conseguir fazer o elétron pular desse metalzinho aqui para esse, dentro daquele vácuo ali. Então só quando a válvula esquentasse, tinha muita energia indo para lá, muita energia indo para lá. Isso aqui ia ferver, não ia pegar fogo. Por que não ia pegar fogo? Porque tá um vácuo lá dentro, ele não encontra oxigênio, não cria reação e não expande a molécula que desfaz, que queima, né? Exatamente, né? Os filamentos eles foram testando e foram melhorando, né? O tungstênio por conta da sua resistência, mas chegaram a usar a crina de cavalo até pra testar a lâmpada e tudo isso. Então a válvula, antes do transistor, era o que tinha pra poder falar sim e não. Quando tinha muita energia ali, um determinado tipo de energia, uma quantidade de energia, ele passava. Ele passava daqui pra lá, o elétron pulava. Dava sim. Menos que aquilo era não.
Então aí você já começa a somar, fazer conta. Opa, se 1 mais 1 for 2, vai somar, vai dar energia, vai passar, vai dar 3. Se não for, não vai pra lá. Você começa a conseguir fazer, a trabalhar o binário. Começa a trabalhar o sim e o não. É o que eles chamam de gates, né? As portas na informática, na eletrônica. E depois vem o transistor, que ao invés de você ter que carregar uma lâmpada, que é a válvula, que é demorar pra caramba, de uma maneira limitada ainda, apesar de ter um som específico no caso dos amplificadores, né? Que servia pra amplificar também, que ele acumulava uma puta quantidade de energia, a hora que passava, vinha aquela explosão, né? Era uma maneira de acumular ali e multiplicar aquela força, né? E os transistores eram usando esses metais, esses minerais semicondutores, né? Por isso que o Vale do Silício lá bombou, né? Por causa do silício. E aqui acontece o quê? Ele é isolante, assim como o vácuo. O vácuo ali é isolante dentro da válvula. Até uma determinada quantidade de energia que vai conseguir fazer o salto. O transistor é a mesma coisa. Se ele vai usar essa pedrinha, esse mineral ele é isolante. Então a energia não passa. Então ele vai ter um terceiro fiozinho ali no transistor. Quem viu um transistor aí, você vai ter, né? Passa energia daqui pra cá. E desse terceiro aqui é onde ele carrega a energia, Então ele pode, é como se fosse assim, eu tô falando de uma forma esdrúxula, né? Então é como se você carregasse aqui, agora tem elétron aqui no meio, e a energia vai passar daqui pra cá, daqui pra cá. Se eu romper esse fluxo aqui, esse material ele é isolante. Então o transistor ali, no lugar do vácuo, vai estar esse material semicondutor. Por que semicondutor? Porque ele só conduz a eletricidade quando tem energia nele. Aí ele é condutor. Então eu posso fechar a chave. Se não tiver energia nele, ele bloqueia, é isolante, né? Então eu consigo fazer ele falar sim e não. Se eu somar 1 com 1 e der 2, vai ter energia aqui. Então vai passar, vai dar 2. Se não, for negativo, não vai ter energia aqui, ele não passa. Você vai criando os gates, você vai criando a lógica, né? E você vai aumentando isso. É assim que você vai criando a base ali, né, do processador, do processamento, né? E desde a memória RAM ao processador, a todo o circuito de qualquer placa, tudo que existe hoje na informática é através disso, né? Esses transistores, essa forma de como conectar, de como fazer da 0 e 1. E você fazer a soma de 2, carregar em um terceiro, que vai responder se é 0 ou 1. Entendeu? Porque o tanto de energia vai fazer passar ou não a energia. Então você consegue fazer eles se comunicarem através disso. Enquanto antigamente usando transistor, usando válvula, ia ficar gigantesco e demorado. Com o transistor, cada vez fica menor e mais rápido, né? Então é tudo usando mineral, é usando cristal, exatamente, Felipe. Antigamente no Egito poderiam falar isso. O computador é uma magia, usando cristais, usando pedras, usando o mineral e a energia, né? Não deixa de ser, que a gente entendeu. Poderia gerar energia sem fio. E aí que, de acordo com Tesla, as pirâmides poderiam ser usadas para transmitir energia sem fio. A partir do momento que você consegue fazer o 0 e 1, usando o transistor de forma minúscula, você consegue criar os números binários, né? Então acendeu 1 na primeira casa é 1, acendeu na segunda é 2, acendeu na primeira e na segunda é 3, acendeu na terceira casa é 4, e isso vai somando, né? Esses são os números binários. A longa distância. E essa ideia, então, casava exatamente com o seu projeto, que era de E daí você faz o infinito, né? Porque você pode colocar soma de números para representar letras. Soma de letras representam palavras. Soma de palavras, frases. E aí, soma de frases, ordens, programação. E aí tudo, né? Tira energia sem a necessidade de cabos ou linhas de transmissão. Em 1905, por exemplo, Tesla registrou uma patente intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural. Nela, ele detalhava planos para a criação de uma série de geradores em todo o mundo, que explorariam a ionosfera para coletar energia. Que doideira! Tipo o que o Elon Musk tá fazendo com a internet, mas ele queria... Exatamente, ser piezoelétrico é exatamente isso, Oliveira. No caso do quartzo, né? Acho que a turmalina também tem mais... A ametista acaba sendo também, mas com as impurezas não vai ser tão... Não vai ter o mesmo fluxo, né? Mas os materiais, os que são piezoelétricos, é isso. Onde você põe energia, ele reage, ele vibra, né? Porque as moléculas estão equilibradas entre átomos de oxigênio e de silício.
fazendo... Eu expliquei no começo da live, você não tinha chegado ainda. Mas acho que você entende, pelo que você tá falando, você deve manjar também. Você dá uma olhada lá também. Que é legal. Então esses materiais, você pressiona, eles emitem energia, né? Se você der uma pancada num quartzo, se eu pega um quartzo e martelar aqui, ele emite energia elétrica, né? Então você pode pressionar e gerar energia também. E se você pôr energia, ele expande. E gerando uma vibração permanente, que dá pra marcar o tempo com precisão, né? Daí que vem os relógios de quartzo, né? Todo relógio que tá escrito quartz, é por isso, né? Não é que é a marca. Quando tá escrito quartz é porque usa a ressonância do quartzo, né? Pra marcar o tempo. Mesmo o relógio atômico vai usar, mas já no nível atômico, né? Porque, tipo, propagar energia pro mundo inteiro, né? Usando o planeta No como energia molecular. e usando a teoria das pirâmides, né? Ele viu o próprio planeta Terra com seus 2 polos como um gigante gerador elétrico de energia ilimitada. Com seu design em fórmula de triângulo, o seu projeto ficou conhecido como a pirâmide eletromagnética de Tesla. E essa torre de Tesla trabalhou com os mesmos princípios que as pirâmides. Mas A energia é movimento, né, o Sheldon? Mesmo que a gente tirasse essa energia do éter, o éter é eterno. O éter também é movimento, né? Ele pode ser eterno, mas porque o movimento é perpétuo. Então tem um círculo, um circuito, né? O que a gente chama de éter, a soma de toda a engrenagem atômica, toda essa energia conecta, gerando um fluxo, vem de um fluxo e vai para um fluxo. Não para de se transformar. Não existe nada parado que tenha essa energia. O éter é puro movimento, né? Então ainda assim, a energia infinita dependeria de movimento. Infinito por infinito já é infinito. Mesmo que venha do vapor. É infinito, não acaba o vapor. Vem do sol, é infinito, não acaba o sol. Vem da maré, não acaba a maré. É infinito já. Qualquer energia que você falar é infinita. Vem do petróleo. O petróleo é a forma com qual ele cria aquela reação molecular entre determinados átomos, que também são infinitos. O próprio petróleo, relativamente, é infinito. A hora que ele acabar em proporção, já é possível recriá-lo artificialmente, como a gente vem fazendo, a nível molecular. Então, na verdade, a reação química que acontece com aquilo que a gente chama de petróleo também é infinito. Para não dizer que o próprio petróleo é infinito, porque antes dele acabar naquele nível ali, o teatro já se reciclou também. É mais fácil a gente perder a conexão com ele e a forma com a qual a gente o utiliza do que ele acabar em si. Pra ser bem diretos. Porque toda hora plasma ali, plasma aqui. Inclusive uma coisa interessante a se falar sobre a ametista é que ela tava junto com diamante, junto com safira, junto com rubi, com tudo que é de mais caro e valioso no mundo. A ametista tava. Ela era considerada uma pedra preciosa em muitos lugares no mundo. Sabe quem que diminuiu o valor disso aqui? Em boa parte, para não dizer culpado mesmo, Brasil. O Brasil aqui, o que acharam de ametista, essa pedra violeta, no país violeta, que une as cores, né? Que coincidência. E por ter tanto, né? Meio que desvalorizou, né? E aí acharam depois também em vários outros lugares, na Austrália um pouco mais, né? Foi achando na América do Sul em si. Mas aqui no Brasil acharam tanto, tem tanto disso aqui, velho. Tem cidades aqui que você entra na caverna lá, você fica louco de tanto. O Rogério uma vez me mostrou um lugar lá que era de um senhorzinho, não era nem isso que a gente foi ver, mas no chão, você ia andando e achando isso aqui no chão. Até peguei uns de lá. E aí o Brasil fez diminuir o valor disso aqui no mundo, porque de tanto que o Brasil tem dessa pedra tão poderosa, o que ajuda o país ter essa estabilidade, essa harmonia natural em termos da maior flora, maior fauna, maior produção de água, de oxigênio, estabilidade em termos de catástrofes, né? Então isso aqui é uma coisa bem brasileira também, por mais que já estivesse lá muito antes, né? O Brasil tem esse privilégio. É que depende de quem poliu, depende de quem achou a ametista, né? Tem a ver com a beleza, né? Ali, mas você acha ela... Você pensa que quando você vê assim é porque foi polida? Meu, você acha muita simetria. Isso aqui não foi polido, ó. Isso aqui tá assim, ó. Tem um monte que você acha, assim... Eu achei no chão um monte. Sem tá polida, assim, ó. E ainda assim tem as pontas, a simetria da natureza, né?
Não é polida, né? Tem gente que acha que toda vez que você vê uma pedra simétrica, poliram. Né? Você acha o desenho na natureza também. É claro que dá pra polir, mas você acha, eu achei no chão. Claro, fica um pouquinho mais rústico, lógico. Mas o polir, ele não vai desenhar isso aqui. Ele só realça. Ele só deixa mais... Ele dá forma porque já tava ali, né? Ele favorece a forma, né? Mas mesmo que quando você acha no chão, você acha nas cavernas, já tá simétrico. Você vê a simetria ali, né? Isso que é o mais legal, mais bonito, né? É igual você dar um zoom também num cristal de açúcar, de sal. Vai estar assim, ó, ninguém poliu. Né? Então você acha muita simetria na natureza. É claro que os caras, pra vender, fazem muito, né? Melhoram e metem o louco, mas você acha. Agora a questão tá na compressão, tá na memória, tá no nível aqui de energia, na ressonância que isso aqui mantém, né? Guarda e mantém. Então foi o que eu falei, muita gente costumava colocar, e é bom de fazer, de você colocar dentro da água a ametista, né? E pôr no sol, deixar um tempo lá carregando, e depois você bebe a água, né? Claro, tem que estar limpa a pedra, de preferência. Porque ela vai receber os fótons do sol, ela carrega, né? E fica mantendo ali uma vibração. Ela reforça a sua vibração. Os elétrons ali dentro dela ficam em ressonância, né? E os antigos e muitas tradições costumavam fazer isso. Cada pedra tem um motivo para usar, para cura, para você ter mais vigor ou mais calma. Cada pedra vai ter um motivo, uma razão para usar, né? Mas a ametista, como é transformação, o violeta se dá muito bem com o verde, né? Assim, é útil para cura, né? Porque vai ter... Porque dá esse equilíbrio, dá essa transformação, né? Você colocar na água ali, uma água limpa, tapa, né? Coloca a ametista dentro. Só que você tapar com uma coisa que faz muita sombra, o sol não vai bater direito. Se você deixar o sol bater direto, pode sujar a água, né? Então tem que pôr uma coisa... Um plástico, uma coisa transparente. Plástico também é ruim, um pires, uma coisa transparente, um vidrinho bem transparente, ou um cristal de preferência. Aí... Você coloca a água para ressoar, né? Coloca em ressonância com aquela energia que vai estar sendo acumulada e emitida. Cientificamente, como a gente viu ali, né? E aí você beber essa água, essa ressonância, esse acúmulo, esse comportamento molecular ali, como se fosse uma ionização, né? Tipo, um comportamento em eco. Aí a água desce estruturando a água do seu corpo, que é quase tudo, né? E aí daí que viria a cura, né? Vem a cura. Que é ressonância também. Mesma coisa, qualquer cura. É ressonância. Você tá indo no nível atômico, molecular. Mas para ele, a localização geográfica das pirâmides também era um fator importante para tornar tudo isso possível. Para então explorar esse campo de energia da Terra, ele construiu 2 torres. A Tesla E aí soma as polaridades, né? Você tá indo no nível molecular aqui, emitindo vibração para oferecer um comportamento saudável pro nível físico. E ao mesmo tempo a fé da pessoa, que fosse o placebo que eles chamam, vai gerar um comportamento mental e uma tendência de reestruturação molecular, né? O metabolismo vai se comportar, vai trabalhar ali, vai emitir a energia necessária para que tudo ressoe daqui para lá e de lá para cá, né? A cura funcionaria assim. Agora, quando é de forma química, com remédio, também vai envolver a criação do médico, de escolher o jeito certo, a quantidade certa, na hora certa, pra coisa certa, a fé do cara, a fé que você tem no médico. Tanto que uma coisa que cura um ferra o outro, e às vezes no mesmo problema. Então, a cura, quando você tá lidando com energia, sempre tem um pouquinho de magia, por mais que a ciência queira cercar. Isso resolve muita coisa, claro que resolve, né? Nos protege da abstração que normalmente traz o problema, que é justamente falta de certeza. Mas também às vezes limita. Você pegar demais e fechar aquela lógica, vai limitar a mesma magia abstrata que transforma, que vai permitir, que vai lembrar que tudo é só átomo, tudo é só energia pulsando. Você fica focado, não, mas agora já era, aqui o bagulho tá zoado, mas caramba, é só átomo pulsando. É só eles entrarem no outro comportamento. Ainda mais que eu não dei forma, eu não tô vendo, tá lá dentro.
De dentro pra fora pode curar, é energia pulsando, é energia que se move em tempo real. Pode, é real, é ciência. Então você aceita, você acredita, você dá uma chance. A ressonância permite, plasma. Muita cura se realizou assim pela fé, né? Pela ressonância. Isso e todo médico sabe disso e já se surpreendeu com isso. Precisa ser beato pra acreditar. Elemental Station, em Colorado, e a Watercliff Tower, na costa leste. E esses locais foram escolhidos de acordo com as leis usadas na construção das pirâmides de Gizé, uma relação entre a órbita elíptica do planeta e a linha do Equador. Mas infelizmente esse experimento não deu muito certo. Isso porque uma das torres foi demolida e a outra nem terminou de ser construída por completo. Só que mesmo assim, Tesla não deixou as pirâmides de lado. E outra coisa que mexia com a mente de Tesla era a matemática das pirâmides, ou seja, a numerologia que estava ali por trás. Ele, galera, era obcecado pelos números 3, 6 e 9. Pra vocês terem uma ideia o quão louco que ele era com números, antes de entrar em algum lugar, ele girava 3 vezes em volta ali do quarto. Tudo é equilíbrio, né? Você ficar o tempo inteiro com violeta, com a transformação o tempo inteiro, você vai transformar tudo. E quando você encontrar o que tá certo, se você encontrar o que tem que ser solidificado, abastecido, né? Às vezes a transformação do sólido é justamente a lembrança do seu contraste, né? E aí você tem que saber onde você posiciona essa transformação, né? O violeta é saber ser azul e saber ser vermelho. É aí que tá o segredo da coisa, tá? Da eternidade, do tempo, do quântico. O violeta é o azul e o vermelho ao mesmo tempo. Como isso? Sabendo. Se ele for ao mesmo tempo, literalmente ele anula. Ele tem que ser ao mesmo tempo binariamente. Uma onda assim, outra assim, ó. Ao mesmo tempo. Casa. Quarteirão. Ficava apenas em hotéis que tivessem números... Sabe posicionar os extremos, as polaridades. É o equilíbrio, a justiça que te dá o poder necessário pra perdoar, pra gerar misericórdia. Porque você compara e entende de onde pra onde. dividíveis por 3. Então, ele morava no 33º andar do hotel New Yorker Hotel. Seu quarto era o número 3.327. 3 mais 3, 6. 2 mais 7, 9. Números divisíveis por 3. Ou seja, ele era obcecado por números, principalmente os números 3, 6 e 9. E esses números não eram apenas uma maluquice da cabeça dele. Ele acreditava que esses números eram, na verdade, a chave do universo. E segundo ele, os egípcios também tinham conhecimento dessa matemática universal e teriam usado ela para construir as pirâmides. Estudiosos revelaram o seguinte, galera. A distância que a Terra gira em torno da linha do Equador em 2 segundos é igual ao perímetro da grande pirâmide de Gizé. E isso é quase 1 quilômetro. Continuando nesse raciocínio, em um dia existem 86.400 segundos. Então, 2 segundos é 1 sobre 43.200 de um dia. E se você multiplicar a altura da grande pirâmide, que possui 146 metros, por 43.200, dá 6.307.200. E esse número é bem próximo ao raio polar da Terra, que é de aproximadamente 6.356.800. Tá, parece meio confuso, né? O que vocês querem dizer com todos esses números? Bom, é o seguinte, se você analisar certinho, quem projetou as pirâmides, ou teve Seria muita legal, coincidência aí, Muita sorte. ou mesmo naquela época tinha um conhecimento muito grande sobre as dimensões da Mas eu Terra. penso em pôr lá pra vender os negócios, os caras vão falar, caramba, os caras estão vendendo até isso. Pô, de graça não dá também, porque você vai arrumar onde, de onde, como. A gente ainda dá inquérito também, mas aí, depois pra vender parece que vai egregorar mesmo, vai fazer direitinho, vai pegar pedra verdadeira, boa, não é barato, não é fácil, tem a logística, tem que cobrar. Fica parecendo os mercadores do... Tudo é delicado, né? Terra. Porque não é possível que seja coincidência, os números batem quase certinhos. Além disso, antigamente, as pessoas eram obcecadas por equinócios, que pra quem não sabe, o equinócio é o fenômeno que marca o início da primavera. E do outono. E na astronomia, o equinócio é o instante em que o Sol cruza o equador celeste. Esse evento acontece apenas 2 dias no ano. E coincidência ou não, a duração do dia e da noite em um equinócio é de 43.200 segundos. O número mais uma vez se repete. Tá, galera. 4 mais 3, Acertou. 7. Mais 2, 9. ai meu Deus. Acertou. Falamos e falamos de vários números. O que será que tudo Dom isso miserável. significa? Significa que há muitos segredos ali por trás da pirâmide. Tanto é que até o próprio Nikola Tesla Um dos maiores Essas cientistas simetrias batem por conta dessa divisão, né? Que vai sempre sair no mesmo circuito, né? E acaba batendo, porque... e estudiosos de todos os tempos. ficou encucado com as pirâmides. Inclusive, alguns dos seus experimentos foram influenciados pelas próprias pirâmides. E aí, será que algum dia a gente vai descobrir o real motivo das pirâmides? O porquê de fato elas foram construídas? Qual a sua opinião a respeito disso? Comente aqui embaixo. Deixe seu like se você não...